Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Simone, alguns de vocês já devem me conhecer. Eu sou advogada do mercado imobiliário, já tenho mais de 15 anos, sou de São Paulo, estou no Rio tem 11 anos. A Rosane me chamou para participar com vocês desse projeto de leilão e eu vou fazer assessoria jurídica para as operações que vocês conseguirem concluir de imóveis que estão em leilão. O primeiro ponto que ela levantou comigo, que seria importante, acho que é uma dúvida que todos têm, após a arrematação do leilão, do imóvel no leilão, como desocupar esse imóvel. Né? A maioria dos imóveis que vão a leilão hoje são imóveis decorrentes de dívidas de alienação fiduciária, ou seja, daquele contrato de financiamento que se tornou inadimplente e foi a leilão. A pessoa ainda continua morando lá, o ex-proprietário, que agora então se tornou ocupante. Como tirar esse ocupante desse imóvel? Como nós temos duas hipóteses de leilão, que é o leilão judicial e o leilão extrajudicial, eu quero começar com vocês primeiro pelo leilão judicial. Por quê? Porque essa é a forma mais rápida de se desocupar esse bem imóvel. Por que é mais rápida? Porque já existe um processo judicial, já passou pela mão do juiz todos os recursos, todos os argumentos que aqueles advogados poderiam levar ao conhecimento do magistrado. E nada funcionou, o imóvel foi então a leilão. Se as partes forem intimadas de forma correta, se não houve nenhum tipo de suspensão, o leilão procedeu de forma natural, transcorreu normalmente, não há risco qualquer para o arrematante. Na ordem de arrematação do bem, na carta de arrematação, ou seja, o que é a carta de arrematação? É o documento que o juiz vai entregar que aquele imóvel foi adquirido por um terceiro, uma compra e venda e o comprador. Ali no leilão ele se chama arrematante. Nessa carta de arrematação já vem, além dessa arrematação, dessa compra, por assim dizer, a ordem de emissão na posse. O que é emissão na posse? A emissão é, olha, você pode entrar no imóvel, consequentemente aquele ocupante terá que desocupá-lo. Qual é o prazo? O prazo, normalmente, que o juiz concede para o ocupante esvaziar o imóvel de coisas e pessoas, ele é de 60 dias, tá? Quem cumpre essa ordem de desocupação é um oficial de justiça, normalmente acompanhado pelo advogado do arrematante, raramente pelo arrematante que participa dessa operação de desocupação. Então, esse é o modo mais rápido, aquele imóvel arrematado dentro de um processo. Mas nem todos os leilões ocorrem via fórum, via processo. Alguns, e acredito que a sua maioria, ela ocorra por meio de leilões extrajudiciais. O que são os leilões extrajudiciais? São aqueles que, regra geral, ocorrem pelos bancos. Aquele contrato de financiamento bancário, que é a alienação fiduciária, aonde o comprador ficou inadimplente, o banco notificou para pagar a dívida. Qual dívida? Das parcelas em atraso? Não, a dívida integral do financiamento. Porque se o comprador ficar inadimplente, o banco não é obrigado a receber somente a parcela. Isso é lá na fase de negociação. Passou da fase de negociação, houve notificação para pagamento via cartório, que a gente chama de constituir em mora, esse então proprietário, que é o devedor, ele tem que purgar a mora, ou seja, ir lá e pagar, não tem conversa, tem que pagar o valor total do financiamento. Caso ele não consiga, e a chance que ele não consiga mesmo, se ele não vender, se o cara está devendo 3, 5 parcelas, ele não vai ter o dinheiro para pagar o financiamento todo, né? O imóvel vai a leilão. Leilão extrajudicial. Extrajudicial, porém, feito por um leiloeiro. Procedimento normal de leilão. O edital é publicado, marca-se a primeira e a segunda data de leilão, é feita uma avaliação e o banco
vai então levar à praça, vai levar esse imóvel a leilão. Ok, sendo arrematado esse imóvel em via extrajudicial, procedimento de dívida bancária, ali eu já não tenho a ordem judicial de missão de posse, né? Então começa o quê? Começa aí a importante atuação de um escritório de advocacia, de um advogado que vai primeiro tentar uma retirada desse ocupante de forma amigável. Por que amigável? Porque a solução amigável, a conversa ainda é a melhor forma de se conseguir qualquer objetivo na vida, né? Inclusive no âmbito judicial. Então, antes de ingressar com uma ação de missão de posse, é sempre recomendado que a desocupação ocorra de forma amigável. O advogado vai até lá, entra em contato com esse ocupante, que pode ser inclusive um locatário, não necessariamente é o ex-proprietário, pode ser um locatário, e ele conversa, olha, o imóvel foi arrematado num procedimento legal, com intimação das partes, o devedor, que é ex-proprietário, não pagou a dívida e eu arrematei, ou meu cliente arrematou, precisando desocupar esse imóvel. Qual o prazo? Quanto tempo o senhor precisa? Bom, não alcançando sucesso nessa tentativa de desocupação amigável, o próximo passo é uma notificação extrajudicial. Por que uma notificação? Você já foi lá, já conversou e a coisa não funcionou. Porque caso a notificação não funcione, o que eu vou precisar? Ingressar com uma ação de emissão de posse. Aquela mesma ordem que saiu lá no processo judicial, quando o leilão foi judicial, ele terá que acontecer dentro de um processo autônomo, uma ação de emissão de posse.